Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. A nossa conversa de hoje, que é sempre fundamentada na palavra de Deus e no devocional presente diário, tem como título Os Três P's. Escrito por Gabriel de Araújo Almeida, da cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. E o Gabriel se baseou no do livro bíblico, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fazer, ou melhor, fizer chover sobre a terra. A viúva fez segundo a palavra de Elias. Foi assim que ela fez. Comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Uau! O Gabriel, que foi quem escreveu o devocional de hoje, ainda cita Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Por volta do ano 875 a.C., a terra de Israel sofria um período de grande seca profetizado por Elias. Os efeitos da falta de chuva recaíram sobre todos os povos da região, inclusive sobre a casa da viúva de Sarepta, que passava muitas necessidades. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Vale lembrar que naquele tempo as mulheres não tinham oportunidades como os homens e as viúvas viviam abandonadas e marginalizadas pela sociedade. Deus direcionou Elias à residência dessa mulher, pois tinha grandes planos para ela que abraçavam o que chamo de 3 P's: o pedido, a promessa e a provisão. No pedido, o Senhor manda o profeta à casa dessa mulher, pois ela o alimentaria. Era um desafio de fé. A mulher viúva havia dito que faria a última refeição com o seu filho e depois ambos esperariam a morte. Então surge o segundo P, a promessa. A farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará. Essa promessa abraça todo aquele que é obediente a Deus. Aquela mulher deu o pouco que tinha, mesmo isso lhe gerando um certo receio. E, por fim, o terceiro P, a provisão. Conforme Elias garantiu, por meio do poder do Senhor, não faltou o necessário naquele lar. Esse texto me remete às palavras de Jesus no verso em destaque: para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, jamais faltará o necessário, o que comer, beber, vestir.
Em tempos de crise, como naquela época e nos dias de hoje, em que faltam emprego e oportunidade, o medo nos assombra. O que vale mesmo é buscar ao Senhor de todo o coração, viver integralmente em obediência, correr atrás e esperar que Ele nos socorra, como fez com a viúva de Sarepta. Por mais difícil que seja confiar, sempre valerá a pena. Deus pede, promete e provê. No Salmo 37, versículo 25, o salmista diz: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pense sobre isso. Pense. Deus bendito, cá estamos nós em mais uma madrugada. Eu aqui em particular, encerrando Madrugada da Paz, muito grata ao Senhor pelo que o Senhor fez comigo e com os ouvintes da 316 nestas primeiras 4 horas desta sexta-feira, hoje 17 de abril do ano de 2026, o ano que o Senhor permitiu que chegássemos, o dia que o Senhor está nos permitindo viver nestas primeiras horas. Eu creio que o Senhor tem planos perfeitos para cada um de nós, para mim, para este meu irmão que está comigo, para esta minha irmã, para esses amigos que têm caminhado comigo nestas manhãs, nesses dias, ao longo das semanas, dos meses. Bendito seja o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem andado conosco, tem nos fortalecido, tem falado conosco. E hoje aqui nessa mensagem, que tem como título Os 3 P's, é intrigante o título, precisamos iniciar a leitura para compreender melhor. E é o título que significa Pede, Promete e Provê. Deus, quando vamos lendo a Tua palavra, relendo textos que já conhecemos, que envolve os Teus servos profetas, que envolve pessoas simples, envolve pessoas do dia a dia como eu, como esses queridos, e que o Senhor coloca pessoas no caminho para nos desafiar a crermos cada vez mais no Senhor. Temos vivido isso, situações em que somos deparados com contextos em que entendemos que ou nós confiamos no Senhor ou nós não confiamos. Ou entregamos a nossa casa às suas mãos, a nossa família, ou nós não entregamos. Vamos caminhando por nossa conta. Deus, eu quero te bendizer porque o Senhor não tem nos permitido viver a nossa própria sorte. O Senhor tem cuidado de nós, tem olhado para nós com misericórdia, tem colocado à nossa mesa o que comer, tem providenciado um remédio para as nossas feridas, tem nos dado a liberdade de abrir a Tua palavra e ler a qualquer momento do dia ou da noite, como estou aqui nessa madrugada, com ela diante dos meus olhos, podendo folhear aquilo que os Teus servos traduziram para chegar até nós, chegar até a minha casa, chegar até a casa deste irmão, desta irmã. Palavra sagrada, porque é do Senhor que é sagrado, que é o Todo-Poderoso, é o Senhor da vida, e que pode nos pedir, nos promete e nos provê. Oh, Santo Deus, é o Senhor em nós, com o Teu Santo Espírito, mexendo conosco, nos desafiando a crer que o Senhor vai providenciar aquilo que carecemos. E pede a nós, a mim e a esses queridos, que entreguemos de verdade tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos causa insegurança, tudo aquilo que nos traz para um espaço inseguro, um espaço que nos traz medo, que nos traz a dúvida, que nos traz uma grande interrogação. E isso a gente poderia listar aqui: o desemprego, a não providência do emprego, a falta do dinheiro para pagar o aluguel, pagar uma prestação, ir ao supermercado, o medicamento, as roupas para as crianças, um livro que um querido precisa para estudar, uma mensalidade de universidade, uma conversa difícil de se ter. Tudo isso eu estou aqui pensando o que é que o Senhor nos pede, o que é que o Senhor espera que entreguemos ao Senhor e sosseguemos, confiando de que o Senhor vai providenciar a solução.
vai suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Deus querido, como nós precisamos do Teu Espírito Santo para trabalhar em nós, para ir nos tranquilizando, ir fortalecendo a nossa fé no Senhor, de tal forma que seja o que for, virá das Tuas mãos o necessário, o exato, e que nos levará a Te bendizer, a Te glorificar, a reconhecer o Senhor na nossa casa, na nossa vida, nos lugares onde andamos, passamos, onde nós fazemos parte. Por isso menciono as empresas, as igrejas, as ruas onde circulamos. Deus, nós temos visto e ouvido tantas notícias, tantas tragédias. Oh Deus, nós pedimos que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja esse meu irmão que sai com o seu carro pela manhã, indo para o seu trabalho, levando suas crianças para a escola, a minha amiga, minha irmã da mesma forma, guarde a vida de cada um. Nós estamos em tempo que parar num farol, parar num trânsito, nos traz insegurança, medo, será que alguém vem bater no nosso vidro, vai nos assaltar? Eu sei que, irmãos preciosos, o Senhor permitiu que fossem assaltados e que a vida deles fosse levada para junto do Senhor. São contextos que nós desconhecemos o propósito, que nós temos muita dificuldade em ter o nosso coração tranquilo, porque somos humanos, somos falhos, imperfeitos, como nós carecemos da Tua provisão, do Teu abraço, do Teu socorro, como nós precisamos, como nossos filhos precisam, como nossos cônjuges precisam, como os nossos pais precisam, nossos irmãos. É no nome de Jesus, somente no nome de Jesus Cristo que nós podemos Te pedir que nos socorra, nos ajude, nos livre de todo e qualquer levante diabólico no dia de hoje, nos livre as nossas crianças, livre as nossas crianças de homens e mulheres maldosos que vêm para machucá-los fisicamente, machucá-los emocionalmente, psicologicamente, em nome de Jesus. Livra, protege as nossas crianças, meu Deus. Dê ordens aos seus anjos a respeito dos nossos netos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos queridos tão indefesos. Ajude-os, Pai, protege-os, desmascara o diabo, frustra ele em nome de Jesus Cristo, frustra ele dentro de lares que estão por um fio para acabar o casamento, de lares ou que talvez estão iniciando um desentendimento, que o relacionamento do casal está começando a se perder, a não se olharem mais com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor intervenha neste casamento, que o Senhor olhe com graça para esta mulher, para este homem que precisam da Tua ajuda, precisam de sabedoria para conversarem, para reatarem o relacionamento fundamentados em Ti, na Tua palavra. Não é para pôr um pano quente na situação, não, mas que se reconheçam errados, falhos, e que precisam pedir perdão um ao outro, se ajudarem a reatar um relacionamento santo, puro na Tua presença, exemplar para a igreja, para a família, para os vizinhos, servos Teus, que expressem a tua grandiosidade no coração deles, em nome de Jesus. O patrão e o funcionário que estão com dificuldades em conversar, em se acertar valores, acertar posicionamento, acertar decisões, em nome de Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de graça. Ajude este meu irmão que é funcionário, ajude este meu irmão que é o proprietário, dê sabedoria, dê discernimento da situação. Não permita que sejam enganados, iludidos pelas coisas dessa terra, mas que as coisas do céu tomem espaço no coração deles, na mente deles, e o Senhor seja bendito, exaltado nas decisões, nas conversas, em nome de Jesus Cristo. Que as minhas irmãs que ficam em casa, que têm acesso às suas vizinhas, que elas sejam verdadeiros vasos Teus, bonitos, valiosos, vasos em que sejam úteis na vida de suas vizinhas, na vida das crianças da vizinhança, que façam toda a diferença na conversa, nas ações e reações, que sejam pérolas nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo.
Eu estou aqui, Pai querido, na tua presença, clamando que o Senhor cuide de nós. O Senhor tem cuidado de nós, eu sei. Mas nós precisamos falar isso para o Senhor. A nossa dependência é essa, como filhos diante do Pai poderoso. Pai, que com este Pai não tem ninguém mais forte, eu creio. Ninguém é mais forte do que o Senhor, mais poderoso, mais sábio, mais firme, melhor estruturado, que abraça, que protege, que olha adiante, que toma as decisões sábias, que muitas vezes a gente nem entende, mas está tudo certo. Ajuda-nos a confiar no Senhor, a crer cada vez mais no Senhor, de que cada passo que o Senhor tem nos permitido dar é o melhor, é o sábio, é o certo, é o perfeito, e que em todo o tempo o Senhor será bendito, glorificado, e a nossa casa reorganizada, a vida de cada um de nós reorganizada, firmada em Ti, glorificando sempre o Teu nome. Perdoe-nos, Pai, perdoe os nossos pecados, ajuda-nos a reconhecê-los para que tenhamos uma vida santa, uma vida próspera nas Tuas mãos, testemunhas vivas de que a Tua presença em nós é o melhor. É a melhor decisão que um ser humano pode tomar, é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à tua direita, intercedendo por nós. Glórias a Ele e o teu Espírito Santo em nós, se movimentando, nos desafiando a entregar cada detalhe, na certeza de que o Senhor vai prover todas as coisas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, amém. Bendito sejas. Meu irmão querido, minha irmã, bora, sexta-feira, bora vivê-la debaixo da graça de Deus, e o que vier às suas mãos, faça com excelência. Às vezes é tão desafiador, né? Mas faça. Faça porque Deus o exaltará no tempo dele. E não para a sua glória, viu, meu irmão, minha irmã? Mas para a glória dele mesmo na sua vida. E eu sei que quando isso acontece, gera alegria em nós, não é? Vendo o Senhor sendo bendito através de uma atitude nossa, de uma palavra, de uma ação, de uma reação. Beijos nas suas bochechas. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro,